Olá, mulheres empreendedoras. Primeiro vídeo do ano de 2020, desejando a todas vocês um ano maravilhoso, um ano fantástico, de muitas realizações e de muitos resultados positivos, né? Porque resultados nós sempre temos. A nossa questão é querer, desejar e trabalhar para ter resultados positivos. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre coragem. Sabe que algumas pessoas não têm coragem para encher um balão? Ontem eu estava ministrando um treinamento em uma empresa e uma pessoa da equipe e uma das atividades que eu desenvolvi precisava encher um balão. E uma das pessoas dizia: não, mas eu não posso encher esse balão. Eu perguntei por quê, ela me disse: porque eu não tenho coragem, eu tenho medo. Eu disse: mas por que você tem medo? Ela disse: porque pode estourar. Eu digo: realmente o balão pode estourar, mas se o balão estourar, o que vai sair de dentro dele? Um alienígena? Uma bomba atômica? O que vai sair de dentro de um balão? Ar. E por incrível que pareça, o único ar que tem lá dentro é aquele que você vai colocar. E ontem eu refleti bastante sobre essa questão da coragem, porque obviamente que alguma coisa lá atrás fez com que essa pessoa desenvolvesse esse medo de encher balão e estourar. Mas a questão maior é por que ela não tem coragem. E aí, obviamente, eu a encorajei a encher o balão, a equipe toda encorajou, e ela encheu um pouquinho com muito medo, e mais um pouquinho com muito medo, e todo mundo: vai lá, vai encher, vai conseguir, olha, se estourar só vai sair ar. E no fim ela conseguiu, e ela encheu o balão dela, inclusive ela encheu mais do que uma outra menina que estava no treinamento e que não tinha medo algum de encher balão. Por que eu estou trazendo esse exemplo do balão? Porque muitas vezes nos falta a coragem para fazer algumas coisas, mas nós não vamos buscar, nós não vamos procurar, nós não vamos desenvolver essa coragem. E a coragem, ela precisa ser desenvolvida. Uma vez eu estava participando de um treinamento como treinanda, como aluna, e nós tínhamos uma camiseta branca e o nosso treinador pediu que todo mundo escrevesse na sua camisa a palavra que definia, mas isso fazem alguns anos já. E aí eu escrevi empreendedora, porque eu sempre fui empreendedora. Quando eu tinha 6 anos, eu já fazia loja com os retalhos que a minha mãe costurava. Eu sempre fui empreendedora. Então, eu coloquei a palavra empreendedora e aí, no questionamento, o treinador me disse: Magna, por que você se considera empreendedora? Eu disse para ele: porque eu tenho coragem de empreender. Ele: por que você se considera empreendedora? Eu disse: porque eu tenho coragem de empreender. E ele disse: e a tua característica seria empreendedora então, ou corajosa? E eu comecei a me analisar. Eu sempre fui muito corajosa. Eu tenho coragem de acordar de noite na cama, levantar, olhar um barulho que aconteceu na cozinha. Eu tenho coragem de ir viajar à noite de carro. Eu tenho coragem de abrir uma empresa, de empreender. Eu sou uma pessoa corajosa. Na verdade, eu não era empreendedora. A minha característica maior é ser corajosa. E eu sempre digo que eu sou corajosa com sangue nos olhos, assim, aquele sangue nos olhos que me faz ser corajosa, que me faz eu enfrentar, que me faz eu fazer o que precisa ser feito. E obviamente eu tenho 2 filhos, né? Então depois que nós viramos mães, nós ficamos ainda mais corajosa. Mas apesar de toda essa coragem, tem uma coisa que eu compartilho com muitas pessoas: o medo do fracasso. Apesar de eu ser empreendedora, apesar de eu ter coragem de empreender, o medo do fracasso sempre andou comigo. E é incrível quando nós paramos para pensar nisso, porque se eu abrir uma empresa, se eu tive coragem para abrir, por que eu terei medo de que isso não funcione? Por que eu terei medo de que isso não dê certo? Então, quando nós pensamos no empreendedorismo feminino, quando nós pensamos no nosso desenvolvimento, nós temos que saber que é natural que o medo venha.
O medo do fracasso muitas vezes me tirou o sono, muitas vezes levou embora o meu sossego, muitas vezes me fez ficar com taquicardia, mas nunca abandonei a coragem de fazer o que tinha que ser feito. Então, mulher empreendedora, se você não tem coragem de empreender, comece a se desafiar como a menina que se desafiou a encher o balão. E se o medo do fracasso vier bater a sua porta, lembre que o fracasso, ele fica assombrando as pessoas, mas nós só teremos esse resultado se nós não fizermos aquilo que precisa ser feito. Medo e coragem andam juntos e nós não podemos deixar o medo suplantar a coragem. Nós precisamos fazer com que a coragem vença sempre. Porque quando nós temos coragem de ousar fazer aquilo que precisa ser feito, o nosso resultado, obviamente, será muito mais positivo. Que em 2020 você tenha muita coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, porque você veio no mundo para ser, fazer e ter tudo o que você desejar.